Olá, alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso. E no vídeo de hoje aqui nós vamos dar continuidade aqui no nosso estudo dos métodos mágicos, tá, do PHP. E vamos conhecer aqui como esse método mágico ISET funciona, tá? Eu tinha colocado ele aqui embaixo, mas nós vamos, né, falar dele aqui agora, tá? Então o ISET funciona assim. Aqui no PHP, quando a gente quer testar se uma variável está vazia, a gente pode usar aqui, né, o empty, tá? Então, ó, nós podemos testar aqui se essa variável está vazia, né? E aí, ó, se eu der um var dump aqui nela, né, vamos ver o que acontece lá, né? Var dump, tá? Então, o que aconteceu aqui, né? Eu perguntei, né, se essa variável aqui ela está vazia e ele me retornou um valor de true, tá? Verdadeiro, ou seja, essa variável aqui ela está vazia, né? Ela não existe, tá? O var dump também nós podemos colocar aqui, né? O var dump para a gente poder usar o ISET, tá bom? Então, ó, o ISET aqui, pessoal, o que o ISET vai fazer aqui, tá? Var, vamos colocar o var dump lá também e vamos atualizar. Então vamos dar uma analisadazinha aqui, tá? Então, ó, o meu primeiro var dump aqui, eu usei aqui o ISET, né? E o ISET ele verifica se essa variável existe. Só que essa variável ela não foi declarada, né? Esse var aqui ela não foi declarada em nenhum lugar aqui em cima, tá? Então essa variável ela não existe, tá bom? Então ele pergunta, essa variável existe? Não, tá? Então ele dá um false aqui. Essa variável está vazia? Sim, né? Ela não existe, então ela está vazia. Então ele retorna um true aqui pra gente. Então no PHP, quando você quer testar as variáveis, né, você pode utilizar esses dois serviços aqui, tá bom? E o ISET, né, que é um método mágico que nós podemos colocar dentro das nossas classes, ela faz exatamente isso daqui, tá? Só que ela faz isso de maneira automática, né? Então veja bem aqui, ó, dentro da minha classe de student aqui, eu não tenho o ISET definido ainda, né? Então veja bem, se eu vim aqui e eu fizer, tá? Der um empty aqui, né? Vamos duplicar aqui essas duas linhas, tá bom? Vamos duplicar aqui essas duas linhas, tá? E aí nós vamos fazer o seguinte aqui, né? Nós vamos, tá? Nós vamos fechar, nós vamos tirar aqui o var dump aqui e nós vamos, né, colocar só o ISET. E aí nós vamos dizer o seguinte aqui, eu tenho um objeto aluno 2, né? Então, ó, aluno 2 var, né? E nós temos aqui aluno 2, tá? Var também. Se eu salvar e executar, ele não aparece nada aqui para mim. Por quê? Porque eu só estou fazendo o teste aqui, tá? Não existe uma exibição de valores aqui. Agora eu venho aqui dentro do meu objeto, tá? E eu vou colocar aqui o método mágico ISET, tá bom? Então, ó, vamos lá, método mágico ISET. E aí, nesse método mágico ISET aqui, nós vamos fazer o seguinte, tá? Nós vamos colocar ele aqui, tá? ISET, beleza? E, né, dentro desse ISET aqui, nós vamos dizer o seguinte, né? O meu código aqui, ele ficou esquisito aqui, né? Vamos tirar isso aqui, vamos ajeitar isso aqui, tá? E vamos levar isso aqui para cima, né? Então, olha lá, ó, ele já está fazendo a execução automaticamente pra gente. Só que aqui não é get, né? É o ISET, tá? Então, ó, o que aconteceu aqui automaticamente? Quando eu estou utilizando o ISET ou o empty em um objeto que possui uma propriedade que não existe, certo? E o ISET, o método mágico ISET, estiver, né, definido, ele automaticamente vai executar o conteúdo
do Iset. Legal? Para o nosso teste ficar um pouco melhor, a gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Né? Aqui o método Iset foi executado, tá? E vamos duplicar aqui, tá? E aí, nós vamos fazer o seguinte aqui, ó, a propriedade. O método Iset foi executado. E aí, nós vamos dizer o seguinte. A propriedade, e nós vamos colocar aqui o name, né? Foi testada, né? Foi testada, então, ó, tá? Então tá lá, ó, Iset foi executado, a propriedade var foi testada. Iset foi executado, a propriedade var foi testada. Então, quando, né, eu executo aqui o Iset ou o empty com uma variável, né, com um objeto, e esse objeto possui um atributo aqui que ele não existe, ele vai executar aqui. Vamos fazer esse mesmo teste agora com uma propriedade que existe, né? Então, ó, vamos dar uma olhadinha aqui. Nós temos aqui na nossa classe, né? Nós temos aqui o first name, né? O first name. Então, vamos colocar ele aqui, né? First name, tá? Então, esse propriedade aí existe, né? E olha só, né? Nada aconteceu, tá bom? Então, né? O Iset aqui, né? Esse método mágico Iset aqui, ele vai atuar apenas em atributos ou propriedades, né, que não estão definidos dentro do objeto, tá bom? Beleza, pessoal? Tá? Agora aqui a gente vai, né, conhecer o próximo método mágico aqui, que é o call, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos pegar aqui a nossa propriedade, né, o nosso objeto aqui, e nós temos aqui todos esses métodos aí que nós definimos nele, né? O getAge, getMail, né? getFirstName, tá? E aí nós vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou pegar aqui o getLastName, né? Então, o getLastName aqui, se eu executar ele aqui e salvar, o que vai acontecer? Nada, né? Mas, tá? Eu posso fazer o seguinte aqui. Eu posso dar aqui um vardump, tá? Pra gente ver qual é o que está acontecendo aqui quando a gente executa o getLastName, tá bom? Então ele está me retornando, né, o último nome aí que foi definido lá em cima, tá? Ele retorna isso, tá bom? O getLastName, se a gente olharmos aqui, né, no nosso objeto, ele é do tipo público, né? Então vamos mudar ele aqui para o private, tá bom? Agora nós temos aqui um método do tipo private, né? Quando a gente muda aqui para o privado, o que acontece aqui? Ele começa a dar um erro aqui, porque esse método, como ele se tornou privado, ele só é acessível agora por um outro método dentro da própria classe, tá? Dentro do próprio objeto. Eu não consigo mais executar o getLastName por fora, tá? Igual eu estava fazendo antes. E é aí que o call entra, tá? Então nós vamos fazer aqui, ó, o seguinte, né? Nós vamos colocar aqui, ó, um public, tá? Eu quero aqui, né, um public function, tá bom? Cadê aqui? Isso, né? Eu quero um public function aqui. E aqui nós vamos colocar aqui call, tá? E nesse call aqui nós vamos colocar o seguinte, nós vamos colocar aqui, né, um name, e nós vamos colocar aqui também uns arguments, tá? Que são o que? É o nome do método que foi chamado e os argumentos que foram passados para ele, tá bom? E aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar aqui, né, um vardump, e nós vamos dar um vardump dentro de arguments, tá bom? E aí nós vamos fazer isso aqui também, vamos colocar um echo lá dentro, tá? Então, ó,
Beleza, salvou e ele já está ali executando, né? Então aqui vamos só alterar aqui, tá? Call, beleza? Então veja bem, né? Agora sim, tá? Eu estou conseguindo executar aqui o método, tá? Direitinho aqui, né? Vamos duplicar essa linha aqui, porque eu quero pegar aqui o name, tá? O método call executado, né? Método name, tá? Executado. Então, olha só que legal, né? Então veja bem aqui, ó, eu estou tentando acessar aqui, né, um método privado, tá? Estou tentando fazer um acesso ao método privado. Quando ele se torna privado, isso daqui não é possível, tá? E aí, dentro da classe, existe um método call, tá? Então, todo método que for privado ou não existir, o método call automaticamente vai ser executado. Então, é o que está acontecendo aqui, ó. O método call foi executado e o método getLastName foi executado, certo? E não tem nenhum, né, valor aqui dentro dos argumentos. É por isso que ele está aqui dando, né, um null aí, tá, nesse array. Beleza, pessoal? Tá? Show de bola. Agora, nós vamos conhecer aqui o próximo, que vai ser o que? Vai ser o toString, né? toString aqui, pessoal, vamos entender, tá? O que acontece aqui com ele, como é que ele funciona. Então, ó, eu vou dar aqui um echo, e eu vou dar um echo aqui no meu objeto, tá? Então, echo aluno 2, se eu salvar aqui, o que vai acontecer, né? Ele vai dar um erro, né? Por quê? Né? Porque eu estou tentando imprimir um objeto, tá? E o echo, ele só serve para a gente imprimir uma string, tá certo? Então ele vai dar esse erro aí, eu não consigo fazer esse tipo de impressão aqui, tá? Né? E aí, tá? E é nesse ponto que o toString vai entrar em ação, tá bom? Então nós vamos fazer o seguinte aqui, ó, vamos duplicar isso aqui, né? E nós vamos colocar aqui agora aqui o toString, tá bom? toString, tá? E, né, vamos apagar tudo isso daqui, tá? Vamos levantar, vamos mover isso daqui lá para cima, vamos apagar aqui, tá? Vamos salvar e olha só, ele já está tentando executar lá, né, o toString, né? Mas ainda vamos organizar aqui, tá bom? Aqui nós vamos colocar aqui, ó, toString, tá? E aqui nós vamos colocar o seguinte, né? Vamos colocar aqui um return, tá? É obrigatório, quando a gente está usando o toString aqui, é obrigatório a gente retornar, né, um string, tá bom? Nós não temos esse return aqui, tá? Por isso que ele está dando esse erro aqui. Então, ó, vamos fazer isso. Então aqui nós vamos fazer o seguinte aqui nós vamos dar aqui, ó, um return, tá? Nós não vamos imprimir isso daqui, tá? Esse guardamp aqui não vai ficar aqui, mas e aqui nós vamos dizer o seguinte aqui, tá? Nós vamos retirar esse asset aqui e nós vamos dizer o seguinte: este é um objeto, tá, da classe. Aí nós vamos fechar aqui, vamos concatená-lo com, né, uma constante, tá, do PHP aqui, uma constante padrão, tá? E é isso, vamos salvar e tá lá, ó. Este é um objeto da classe, né, class student, tá bom? Vamos colocar aqui um espaçozinho aqui, né? Então, olha só, tá? Quando nós vamos executar um echo em um objeto, tá bom? Se dentro desse objeto existir o método mágico toString, ele vai automaticamente executar o que está dentro do toString. E existe uma regra aqui, nós precisamos ter o
return aqui no final para nós retornarmos uma string, tá bom? Então aqui o echo vai retornar, vai imprimir o resultado. Beleza, pessoal? Tá? Show de bola isso daqui, tá? E aí, né, vamos agora, tá, conhecer um pouco mais aqui da nossa linguagem de programação. Tem mais um método mágico aqui que é interessante a gente conhecer, né, que é o onset aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos ver ele aqui. Deixa eu baixar ele aqui, né, criar aqui uma seção para ele. E aqui nós vamos colocar aqui o onset, tá bom? Vamos salvar, tá lá, onset, beleza? Então o onset aqui, pessoal, ele vai ser executado automaticamente quando eu tentar, né, utilizar o onset aqui em alguma propriedade lá do meu objeto que, né, não existe, tá bom? Então, ó, vamos colocar aqui o var, né? Salvando aqui, o que vai acontecer? Ele não aconteceu nada, né? Não mostrou nada aí pra gente, tá? Agora nós vamos fazer o seguinte aqui, nós vamos, né, pegar aqui, tá? Vamos duplicar isso daqui, nós vamos colocar aqui, né, o método mágico onset, tá bom? Então, ó, onset, tá? E aí, nós vamos fazer o seguinte aqui, vamos pegar tudo isso daqui, vamos copiar, né? Vamos copiar esse conteúdo aqui, colocar ele aqui embaixo, tá? Vamos apagar aqui esse var_dump. Então eu tenho aqui o método onset, tá? E aqui, né, a propriedade né, name foi apagada, tá? Então vamos salvar e olha aí o que acontece, tá? Essa propriedade name, tá bom? Ela recebe automaticamente o valor que está aqui, ó, que é quem que é o var, tá? Esse var aqui, ele não existe, ele não foi definido originalmente aí na nossa classe, tá? Ele não foi definido originalmente aí na nossa classe e, né, ele automaticamente, esse nome, esse var, né, ele é atribuído dentro dessa variável name aqui, tá? E aí ele vai ser automaticamente, né, apagado, tá? Vamos fazer isso daqui com a propriedade que seja privada. Vamos fazer aqui, ó, o e-mail, tá? Então vamos fazer isso, né? Nós vamos colocar aqui agora o onset, né? E agora nós vamos colocar aqui e-mail, tá? E vamos salvar, tá? Então tá lá, ó, a propriedade e-mail foi apagada. Será que foi mesmo apagada? Vamos dar uma olhada aqui, vamos colocar aqui, ó, um var_dump, tá bom? Vamos colocar aqui um var_dump aqui, né? Tá? Vamos colocar aqui um var_dump no aluno 2, tá? Então vamos salvar aqui e cadê, né? O e-mail aqui, ele ainda, né, está aqui, né, ainda está presente aqui, né? Vamos ver aqui o que foi que aconteceu. Olhando aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, o onset, né? Então aqui na verdade o onset aqui ele só vai servir, ele não apaga, né? Ele só vai servir para a gente poder fazer aqui uma executar o conteúdo, né, do que está dentro da propriedade onset aqui, né? Então a propriedade name aqui, ela, né, eu consigo acessar aqui, né, a propriedade que foi colocada lá no onset aqui, né?
o Ansett aqui, então, né, eu estava um pouco enganado. Na verdade, ele não apaga. Eu consigo acessar, né, o conteúdo de Ansett quando eu, né, executo esse Ansett aqui, pessoal. Tá? É apenas isso que ele faz aí, tá bom? Beleza? Então, pessoal, esses aqui são os principais métodos mágicos aí que a gente vai poder utilizar aí na construção aí das nossas classes, tá bom? E aí, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, para ele não ficar muito extenso, tá bom? E vejo vocês até a próxima aula. Tchau, tchau.